E se ele não entender a salvação, ele não entende o resto de nada mais. Até pensa que entende, vive como religioso, mas não entende não. Muito bem, então nós temos agora, tu és digno, Senhor, Apocalipse. É esse? Agora? Tu és digno, Senhor. Apocalipse, que o povo canta. No Apocalipse a gente vê ali, primeiro, os 4 seres viventes, ninguém sabe o que é isso, os 4 seres viventes louvando o Cordeiro. Depois junta-se a eles os 24 anciãos, e provavelmente, pelo Apocalipse dá para você perceber, são os 12 príncipes de Israel e os 12 apóstolos, referência a eles. Os 24 anciãos. Depois os anjos, as milícias celestiais, se juntam a eles também, no louvor. E depois uma nuvem, uma multidão de salvos vestidos de branco. Você vê isso no Apocalipse, essa progressão do louvor ao Cordeiro, que criou todas as coisas. Que coisa linda. Muito bem, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso é uma parte bacana, de o amor de Cristo, ninguém nos separará. Mas olha o que é que tem, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem cão, nem anjo, nem demônio. Você vai enfrentar tudo isso. Tudo isso pode passar pela sua vida. Agora, se você for realmente do Senhor, nada separará você do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém. Vamos lá com Jane. Bendito Deus, maravilhoso. Nós te louvamos, te exaltamos, Pai. E temos a certeza que ninguém nos separará do teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, por este amor, Senhor, que deu teu Filho unigênito, Senhor, para que todos fossem, que creem e fossem salvos, Senhor. Deus, obrigado por tudo, Senhor, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos dá da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, para que alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Deus, fica conosco, nos ensinando ainda esta noite, Pai, para que nós possamos colocar tudo em prática, Senhor. Nos dá da tua graça. É assim que nós te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podem sentar, irmãos. Hoje, nós teremos, já fizemos de manhã, celebração da Santa Ceia, vamos fazer agora de noite de novo. E a pregação, quase toda a Santa Ceia fica, já coincidiu na ordem que a gente tem feito aqui, quase toda a Santa Ceia cai para o Antonino. Margarete fica alegre toda, porque a pregação do Antonino é menor e tem mais a Santa Ceia, às vezes fica muito, se for eu, fica muito grande. Margarete, graças a Deus que é Antonino. Margarete é uma bênção, irmão. Então é o pastor Antonino quem vai trazer para a gente a palavra de Deus e logo em seguida a gente vai celebrar a ceia do Senhor. A graça e a paz, amados. Eu queria somente fazer um breve comentário a respeito do que o reverendo Juarez falou de oração. Eu tenho 2 netos e meu netinho de 7 anos, numa reunião em casa, aí foi perguntado, quem quer orar? Quem vai orar? Aí ele, eu oro. E foi lá e orou. Orou nos mínimos detalhes. Depois, minha filha disse para ele, mas você orou direitinho, você orou muito bonito. Aí ele disse, é que eu vejo vocês orando e eu aprendo. É muito importante orarmos com os nossos filhos. Não só orar por nossos filhos, mas orar com nossos filhos. Ensiná-los com o nosso exemplo. Ensina o menino o caminho que deve andar e até quando envelhecer, dele não se afastará. Palavra de Deus. Mas nós hoje vamos ler a palavra de Deus de modo alternado. É um capítulo pequeno, são 24 versículos, mesmo assentado, Primeira Reis, capítulo 17. Lerei os versos ímpares e a congregação os pares. 1 Reis 17. Versos de 1 a 24. Leiamos. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Retira-te daqui
vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te rendemos graça, ó Pai, porque sem que nada mereçamos, o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos ajudado, o
O Senhor tem feito a nossa provisão, o Senhor tem nos dado livramento, e o Senhor tem nos dado a porção da Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome e por amor do Senhor Jesus. Esse é um texto em que eu não me canso de lê-lo. E não sei quantas vezes já preguei sobre o mesmo, e a cada momento é um olhar diferente, é uma mensagem diferente, é um novo ensino. E diante do mundo que nós vivemos, do momento que nós atravessamos, com todas as dificuldades dominantes, é de se perguntar, mas e quando queria te secar? Nós, sem querer, percebemos que nós carregamos dentro de nós o nosso próprio querite. Talvez seja algo bem escondido no coração e que produz em nós e que nos dá a falsa segurança de estabilidade, de conforto, e nos faz esquecer de Deus, porque o alvo da nossa segurança é o nosso querite. Apesar das dificuldades, ele ainda resiste, jorrando água, e nos faz autoconfiantes. E nós pensamos, o nosso querido não pode se acabar, porque alguém nos disse que ele é promessa de Deus. Mas a experiência de Elias nos faz repensar. E se o meu querido, por acaso, ele vier a secar? Onde fica a resposta de Deus à minha oração? Elias orou, no verso 1. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E a palavra de Elias não foi um discurso, foi uma palavra de oração. Aí é nesse momento que nós somos tomados por uma ansiedade que afeta o nosso relacionamento em casa, no trabalho, na igreja e com o próprio Deus, porque nós estamos acuados, nós estamos com medo de secar o nosso querido, mesmo com a garantia de Deus. O verso 4, a garantia é: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. É quando nós somos acometidos do medo de que os nossos sonhos não se realizem, de perdermos o emprego,
E muitas vezes o tempo conspirando contra nós, já não temos idade de construirmos novos sonhos. Um novo emprego é uma tarefa quase que impossível. E se aposentados, nosso poder de compra vai sendo cada vez mais diminuído. É quando nós nos lembramos de Deus e dizemos: elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Mas se tudo isso que estou passando, se as dificuldades que estou enfrentando, foi resposta da minha oração, mas mesmo assim, sendo resposta da parte de Deus, eu estou aflito, sem a paz que me dá o meu querite. Aí, amados, é quando nós descobrimos o sentido maior da fé. No verso 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira o Jordão. Mas como é bom, amados, como é consolador em momentos difíceis, como é bom se ter um Deus presente, que é refúgio, que é consolo na tribulação. Temos um Deus Jirê, um Deus provedor, e podemos respirar fundo e aliviado, porque até os corvos traziam pão e carne de manhã e à noite, e o beber da corrente era garantido. Respiramos fundo e aliviado, mas o nosso pão de cada dia não nos faltará em nossa mesa, nem tampouco se esvaziará a água do nosso cântaro. E nós consentimos e nós dizemos: tudo isso não merecemos, mas porque Deus é fiel. E nos lembramos de que já fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Amados, por uma razão muito simples, Deus é fiel. E quando Ele fez a promessa a Abraão, ele não tendo alguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo que cumpriria a sua palavra. Mas ele não prometeu, e ele não jurou a Abraão de que ele não teria problema na sua jornada, na sua caminhada de fé. Porque, amados, um dia a torrente passa, outro dia o poço seca, e a caminhada de Abraão foi turbulenta, foi difícil, enfrentou dificuldades, secas terríveis.
O verso 7 é desalentador. Ele diz: mas passados dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Mas por que não chovia sobre a terra? Porque Elias fora ousado na sua oração. A chuva não caía por conta da sua palavra. Mas, amado, tenhamos certeza de que em tempo de crise, Deus não nos abandona, mas Ele nos capacita a ouvir a sua voz, a nos dizer que é tempo de fazer mudanças, a fazer correção de rota, de caminhada. Veja que no verso 9, ele diz: dispõe-te, em meio à crise, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Dispõe-te e vai a Sarepta. Era de se esperar que ele mandasse que o profeta fosse abrigado por alguém de muitas posses. Mas ele manda para a casa de uma viúva que já não tinha o que comer em casa. Porque o profeta precisava crer em Deus. Em tempos ruins, precisamos a ousadia de sermos criativos e de enfrentarmos os desafios. Seu querido, seu trabalho anda mal, e você esperando fechar as portas, e não vai fazer nada, não vai em busca de Sarepta. Diz a palavra de Deus: vai para Sarepta, porque segundo a minha palavra, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Mas algo me diz que eu devo confiar, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso, amados, de tanto ouvirmos e de pouco meditarmos no conhecimento do pastor do Salmo, cria em nós uma falsa expectativa que nós estamos fora do alcance da realidade do mundo. Elias não pensava assim. Ele crê, ele ora e sofre as consequências da sua oração. Agora, em resposta à sua oração, a seca acabara de chegar, de trazer destruição e fome, e sua vida está em perigo. E o interessante aqui é que Deus não sai em defesa do seu profeta, Deus não coloca seus anjos na defesa do seu profeta, mas diz: esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus não manda Elias enfrentar o povo, nem tampouco Deus corre em sua defesa.
E é nesse ponto que eu não consigo entender a Deus. Se ele queria julgar aquela gente, por que não poupar Elias, que era apenas o instrumento da sua vontade soberana? Na visão equivocada de hoje, na visão de muitos, Deus era obrigado a honrar o seu profeta, dar-lhe uma mesa farta diante dos adversários que padeciam fome, para que eles vissem a diferença do servir a Deus, para que eles vissem a prosperidade do servo fiel. Só que isso é uma artimanha do diabo, é um posicionamento do inimigo. Pode-se nisso ouvir a voz do próprio Satanás. O Filho de Deus tinha fome. E o diabo lhe diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Amados, não havia dificuldade da parte de Deus. Como seria bom para Elias se caísse maná dos céus e jorrar água das pedras, das rochas. E o interessante nessa história toda é que ninguém vê, ninguém ouve um lamento, um murmúrio de Elias. Ele não está preocupado com o seu conforto, com o seu bem-estar. A preocupação dominante de Elias é estar no centro da vontade de Deus. E no seu ver, não havia lugar para questionamentos. Deus falara e ele aceitara o desafio. Elias estava de frente ao Jordão, ouvindo talvez o barulho das muitas águas, e aqui, ele vendo um fio de água correndo sobre as pedras, e enfim, secar. E tudo isso, ele tinha convicção de que se dera por conta da sua oração. E isso, amados, mostra que Deus responde às nossas orações, mas não nos livra das suas consequências. Quando Deus tem propósito de nos ensinar alguma coisa, Ele o faz da maneira como Ele bem entender. Muitas vezes, nós nos quedamos em oração, fechamos a porta do nosso quarto e oramos: Senhor, eu já não suporto a vida que levo. E insistimos: muda a minha vida. E de repente, Deus nos dá um novo emprego, que primeiro nos leva para longe da família. E depois nos afasta do próprio Deus, porque nós pedimos mudança de vida.
Tiago diz que Elias não era um santarrão, que Elias era um homem como nós, um homem pecador, mas que tinha um Deus santo. Elias era um homem, acima de tudo, prudente. Da sua tenda, diariamente, ele assistia o pequeno ribeiro definhando, morrendo a olhos vistos, até se tornar um pequeno olho d'água. Amados, quem sabe não seja provável que da porta da sua casa você esteja vendo o seu querite secando, se exaurindo, a sua empresa, a empresa que você trabalha, falindo, e fechar as portas é uma questão de tempo. E você vai ficar nessa ansiedade, vai ficar tão somente aflito, não vai fazer nada, não pensou que existe uma sarepta à sua espera, sendo providência de Deus, um lugar, um refúgio seguro. Então você não entendeu essa história que eu estou contando. A vida era difícil, mas Elias percebia nela o mover do Espírito de Deus. No fim das águas do ribeiro de Querite, Deus tinha um propósito, que era abençoar vidas. Agora faz sentido o chamado de Abraão, com uma ordem dada pelo próprio Deus: se tu uma bênção. Elias, amado, seria bênção na vida de uma viúva pobre e da sua família. Se tu uma bênção. Precisamos deixar o nosso querido, porque nós, entre aspas, Elias, somos o instrumento que Deus usa para levar o Evangelho, a boa notícia ao mundo. Sermos bênção na vida daqueles que vivem nas trevas. O verso 10, então ele se levantou, Elias, se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Aquela mulher era por demais realista. Ela sabia que o seu querite acabara de secar. Ela tinha apenas 2 gravetos e uma porção de farinha. E aqueles gravetos e aquela farinha chegaram ao fim com o último bolo. Era comer e esperar a morte. Ela não contava com a bênção que viria em seguida. No verso 13, Elias disse: não temas. Como levar
esperança a quem está desalentado, cansado, desmotivado e, acima de tudo, vendo uma situação terrível. Não temos. Amados, esse é o grande desafio de crermos, que a palavra que pregamos, ela é verdadeiramente palavra de Deus. E que Deus um dia, na sua fidelidade, jurou cumpri-la. Certa vez, Deus pergunta ao profeta Jeremias: que vê, Jeremias? E Jeremias disse: eu vejo uma vara. E ele disse, Jeremias 1,12, disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus é vigilante. A palavra de Deus diz que não tosquenejará, não piscará os olhos o guarda, o sentinela de Israel. Amados, naqueles dias, a seca era o flagelo de toda a terra. E não era diferente em Sarepta. Em meio ao desespero da fome, Elias levou bênção à vida daquela viúva pobre e do seu filho. Levou redenção, vida abundante, porque Elias, obedecendo ao seu Senhor, se dispôs a ser bênção em terra estranha. E tudo isso porque era propósito da parte de Deus de alcançar aquela família pobre, aquela família talvez uma ovelha desgarrada da casa de Israel. E o propósito maior de Deus era o louvor da sua própria glória. No verso 24, está o desfecho. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É possível que ela conhecesse outros profetas, outros pregadores, com outras mensagens, mas reconhecia em Elias a voz do próprio Deus. Amados, uma coisa fica bem clara na história que acabo de contar. O nosso querido pode ainda estar sobrevivendo. Pode ainda não ser um pequeno filete a escorrer em nossas vidas. Mas de uma coisa é certa: ele não vai durar para sempre. Porque só a fidelidade de Deus, e temos que crer nisso, só a fidelidade de Deus permanece para sempre. E vai de geração em geração, de eternidade a eternidade. Mas até lá, gozaremos chuvas de bênção. Chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas por Deus. Essa é a promessa de Deus
na inódia do nosso inário antigo, chuva de bênção teremos, chuvas mandadas por Deus, mas, amado, que nos sirva de lembrete que, passados os dias, a torrente, o ribeiro de Querite secou, porque não chovia sobre a terra. É ficar atento no seu Querite, atento aos sinais de mudança. Que Deus nos abençoe.